Estimulando a minha criança. No vídeo de hoje nós vamos aprender dicas para o desfraude. É uma fase esperada e também temida pelos pais. Juliana, mas por que, essa fase ela provoca tantas alterações de comportamentos? Porque a criança ela faz uma transição e nessa transição nós precisamos estar atento aos sinais e aos comportamentos que normalmente elas emitem. Então, quando preparar a minha criança para o desfraude? Normalmente as crianças dão esse sinal. Então a criança começa a ter a percepção, por exemplo, de que ela fez xixi. Então ela começa a se perceber fazendo xixi, fazendo cocô também. Ela começa a ficar incomodada quando você vai colocar fralda, quando você vai retirar essa fralda, quando ela começa a mexer para tirar a fralda. Esses são alguns sinais. Ela começa a te observar quando você vai ao banheiro e senta no vaso para fazer o xixi. Então são alguns sinais que normalmente as crianças costumam perceber e são importantes de você, pai, mãe, professor de uma escola, identificar esses sinais. Mas qual o melhor período para que esse desfraude aconteça? Para as crianças que são menores de 2 anos, que não estão inseridos ainda na escola, é importante que comece em casa e quando a criança der esses sinais de prontidão que nós chamamos. Mas quando a criança já está inserida na escola, eu sugiro que você faça num período de férias, porque é um período que você vai conseguir se dedicar mais, que você não vai iniciar e depois parar esse desfraude, Normalmente, uma dica muito importante é que esse desfraude comece diurno para depois noturno. Então, você pode, por exemplo, nós temos um registro que nós utilizamos na MK, na Clínica Mundo Kids, Centro de Desenvolvimento Infantil, que nós registramos os períodos do dia das trocas de fralda. Então, começa com esse registro. Depois você vai registrar de 1 em 1 hora, você vai levar a sua criança e oferecer para ela o vaso sanitário. Aumentar a ingestão de água durante o dia é muito importante. Então, por volta de 4 horas da tarde, 5 horas, diminui essa ingestão de líquido. Aumenta-se desde cedo até umas 4 ou 5 horas, depois você vai diminuir um pouco. Quando você faz esse aumento de ingestão de líquido, você vai oferecer, levar a criança até o banheiro e vai dizer para ela fazer xixi. É importante que você compre um adaptador de vaso. Sabe aqueles adaptadores infantis cheios de desenhos animados? Então você pode, por exemplo, se a sua criança gosta do Mickey, comprar um adaptador de vaso do Mickey e utilizar na hora do desfraude. Você pode colocar, por exemplo, no vaso sanitário esse adaptador e dizer para a sua criança, vamos fazer xixi. Ah, mas a minha criança se recusa em sentar no vaso. Nós fazemos um processo de dessensibilização. Como que funciona esse processo de dessensibilização? Levamos a criança até o banheiro, pegamos vários recursos que ela gosta e que nós podemos utilizar no banheiro. Então, se a criança, por exemplo, gosta do personagem do Minions, você pode comprar adesivo do Minions e levar a sua criança até o banheiro de hora em hora para ela colar, seja na pia, seja na tampa do vaso sanitário, seja no vaso sanitário. Então, vocês vão fazer um momento de ambientação a este banheiro, principalmente ao vaso sanitário. Fez a ambientação com o vaso sanitário, você vai aproximar. Então, a criança vai sentar um pouquinho com o adaptador, um segundinho, e vai sair. Você vai parabenizar por ela ter conseguido sentar no vaso sanitário. Depois que isso acontecer com alta frequência, você pode iniciar então o desfraude. Uma dica que também é fundamental é ter um banquinho de apoio para os pés. Muitas das vezes os pais falam, mas eu coloco a minha criança lá no adaptador e a minha criança mal permanece. E a criança se sente desconfortável, pensando ali em meninas e meninos também, para a questão do cocô, é muito desconfortável ficar com os pezinhos soltos. Então é muito importante colocar esses pezinhos naqueles banquinhos que você encontra nessas lojas, Além disso, é importante você validar esse comportamento do xixi todas as vezes que o seu filho fizer xixi no vaso. Então, a cada 1 hora você leva. Se ele não fizer, retorne 20 minutos. Então, eu levei às 9, ele não fez xixi. 9h20 eu vou fazer a retomada do vaso sanitário. E
Qual é o comando que é importante você dar? Para você começar um desfraude, é muito importante que a sua criança imite as suas ações, imite ações de comportamentos, né? E também que ela siga as suas instruções, sentar, levantar, me dar, pega. É importante que a criança esteja atenta, porque você vai dar uma instrução para ela. Vamos ao banheiro fazer xixi, né? Xixi é no vaso sanitário. Antes também desse processo, você pode utilizar uma musiquinha. E tem vários como esse que você pode apresentar tanto no contexto de livro, né? Essas historinhas do xixi, do cocô, como também em vídeos. Você apresenta para sua criança e leva a sua criança até o vaso sanitário. A sua criança fez xixi, você sempre vai validar esse comportamento. Muito bem, você conseguiu, é isso aí. E você pode ir sinalizando para a criança quando a barriguinha doer, ficar com vontade de fazer xixi e cocô. Você vai ensinando para a criança para que ela entenda que esse comportamento ele vai ser repetido inúmeras vezes para ir fazer xixi no vaso. Se use também como modelo. Vai fazer xixi, você pai, mãe, adulto, leve a sua criança até o vaso. O papai vai, né, um modelo aí para os meninos. A mamãe vai, um super modelo para as meninas. Então, validando esse comportamento. Ah, mas o meu filho, ele faz o xixi, mas ele não aceita o cocô, né? O cocô já é outra questão. Então, você pode, por exemplo, utilizar um reforçador. O que é reforçador? Algo que seu filho gosta muito, que ele ama, para esse momento. Quando você fizer cocô, a mamãe vai te dar isso. Quando você fizer cocô, a mamãe vai deixar você assistir tal desenho. Eu gosto de utilizar também um quadro de rotina, né? Ele pode ser feito tanto pelo celular, como ele também pode ser feito de forma manual. Aqui eu tenho, por exemplo, algumas pistas visuais de comportamentos. E você pode fazer do desfraude, por exemplo. Então, você pode colocar para sua criança fazer xixi, depois brincar. Você pode colocar o passo a passo de fazer xixi, ir ao banheiro, baixar a calça, sentar no vaso sanitário, fazer xixi, dar descarga e um joinha. Então, você pode descrever essas fases. É importante que você sinalize para sua criança, dando a previsibilidade para ela do que vai acontecer, porque a rotina traz segurança. Quando a gente sabe a nossa agenda, que a gente vai cumprir no dia a dia, a gente não se sente seguro, a gente não se sente bem. E quando alguma coisa foge, né? Sei lá, a gente está indo para um lugar e bate o carro. Nossa, atrapalhou toda a minha rotina. A gente fica nervoso. Então, imagina um cérebro de uma criança que não tem esse controle inibitório ainda. É muito difícil a criança entender a ter esse controle. Por isso que a agenda visual, de forma visual, ela ajuda muito as crianças a adquirir a segurança. Então, hoje você aprendeu comigo dicas muito prósperas para você utilizar com a sua criança em casa e fazer o desfraude diurno. Agora eu vou gravar para você sobre o desfraude noturno. Então, se fez sentido para você, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e não deixe de curtir e, se possível, deixar um comentário.